E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai introduzir a ideia de funções de várias variáveis. Mais especificamente, a gente vai olhar para funções de duas variáveis. Eu não vou entrar aqui no mérito de definir o que é uma função, tá? Mas uma função ela é uma lei de formação que associa elementos de um primeiro conjunto com um segundo conjunto, de tal modo que cada elemento do primeiro conjunto está associado a um único do segundo. Aqui, eu vou pensar assim, eu tenho três variáveis x, y e z, vou imaginar que eu estou no espaço, e uma das variáveis fica em função das outras duas, né? Isso que eu estou representando aqui. Z é uma função de x e y. Eu vou fazer um exemplo aqui em que a gente vai determinar o domínio de uma função f e representar o domínio graficamente, tá? Em geral, quando a gente está com a lei de formação de uma função e a gente não diz quem é o domínio e te pede o domínio, na verdade, o que está implícito nessa pergunta é qual que é o maior conjunto no qual a expressão de f faz sentido. O que é que eu quero dizer com isso? Dá uma olhada para o item A. Aqui a gente tem uma raiz quadrada. A raiz quadrada ela impõe uma restrição. Eu só consigo calcular no conjunto dos números reais a raiz quadrada de coisas que são positivas ou zero. Então, aqui eu estou impondo uma restrição. Então, o domínio da função f aqui vão ser todos os pares ordenados x e y que estão no plano, desde que esse sujeito que está dentro da raiz seja maior ou igual que zero. Ou seja, esse cara aqui tem que ser maior ou igual que x². Então, esse conjunto é o domínio da função f dada no item A. Agora, a gente vai representar esse conjunto, que é o domínio, graficamente. Aqui nessa figura, eu estou representando o gráfico da função y igual a x². Eu quero representar graficamente o conjunto formado pelos pontos x e y, tais que o y é maior ou igual que o x². Veja bem, ao longo desta curva, o y é igual ao x². Então, digamos que eu estou com um ponto aqui, tá bom? Aqui você tem o x e tem o y correspondente. O y ele é igual ao x² exatamente em cima dessa curva. Para que ele fique maior, eu preciso subir, né? Se eu subir, eu vou para dentro aqui dessa região delimitada pela parábola, tá? Então, na hora que eu for representar graficamente o domínio, eu vou pegar esse conjunto que está aqui. E isso responde à pergunta que foi colocada aqui, né? A gente já determinou quem é o domínio e já representou ele graficamente. Para a gente responder a mesma pergunta para o item B, a gente vai notar que aqui eu tenho uma restrição a mais, né? Aqui tem uma raiz quadrada, ok. O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Porém, a gente tem um quociente. Como a gente tem um quociente, o cara que está embaixo tem que ser diferente de zero. Então, a restrição aqui que a gente vai colocar é que esse cara ele é maior que zero e diferente de zero. Né? Ele é maior ou igual que zero e diferente de zero. Então, esse cara tem que ser positivo. E, portanto, o domínio aqui vai ser dado por esse cara, né? Quando o y é maior que o x². E aí, como que eu represento graficamente? Essa representação é a do item A. A gente inclui a parábola, no caso do item A, porque, afinal de contas, aqui a gente tinha maior ou igual. Como eu estou tirando a igualdade, na verdade, esse sujeito, que, digamos assim, está na fronteira do conjunto, ele não faz parte do conjunto. E a gente representa isso com um pontilhado. Nessa figura, eu estou colocando a parábola pontilhada, ou seja, eu estou retirando o caso em que eles são iguais, né? Y igual a x², e a gente pega a parte de dentro. Em geral, fazer o gráfico de funções de duas variáveis é uma tarefa difícil, tá? Para você ter uma noção disso, em funções de uma variável, que é o que se estuda lá no cálculo 1, já é tarefa difícil. Dependendo da função que você pegar, para fazer uma análise do gráfico, você tem que achar ponto crítico, analisar onde que cresce, onde que decresce, verificar se tem ponto máximo, se tem ponto mínimo, onde que tem concavidade para cima, para baixo, é uma tarefa difícil. Com funções de duas variáveis, é óbvio que isso fica muito trabalhoso, muito difícil. O que a gente vai fazer é explorar o gráfico de algumas funções e combinando mais ou menos com o que a gente já viu da ideia de superfícies. Dos dois exemplos que a gente discutiu agora há pouco, eu vou tentar fazer o esboço gráfico dessa função aqui, que é o item A que a gente analisou agora há pouco, o domínio. A gente já viu quem é o domínio dessa função, a gente acabou de ver isso, e aqui eu estou representando ele graficamente. Só que agora eu quero fazer o esboço gráfico da função. Para isso, eu vou anotar o seguinte. Ó. Se eu chamar de z o valor da função aqui, né? Eu vou ficar com esse cara, né?
Desse jeito talvez não fique muito familiar para mim. Porém, eu posso levar tudo ao quadrado, né? E isolar o y aqui. E aqui eu vou ter uma superfície quádrica. Então eu preciso identificar qual superfície que é essa e utilizá-la para fazer o gráfico da função. Aqui nessa tela, eu estou colocando a tabela de estrela, em que estrela para mim é esse sujeito, tá bom? Veja bem, quando o y for uma constante, a gente vai ficar com esse cara igual a uma constante e aí a gente vai ter um círculo desde que a constante seja positiva, né? Se o x for zero, a gente vai ficar com a parábola y igual a z quadrado, que eu estou representando aqui. Se o z for zero, a gente também fica com a parábola y igual a x quadrado, que eu estou representando aqui. Agora veja, o meu interesse é fazer o esboço gráfico dessa função. Então aqui eu montei a tabela. Então vamos dar uma olhada no seguinte. Como de costume, já que eu estou querendo fazer um esboço, né, eu vou escolher um valor aqui para o k para eu fazer o meu desenho. Eu vou pegar aqui k igual a 4, porque eu vou ficar aqui com um raio de um círculo valendo 2, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, vou marcar o 4 aqui. Tá? E aí, neste plano, na hora que eu fizer o y igual a constante, eu vou ficar com um círculo. Então, digamos que eu vou ficar com uma coisa parecida com isso, daqui a pouco eu desenho o círculo, tá? Agora, vamos notar o seguinte. Quando x é zero, eu estou no plano yz. E aí, eu vou ficar com essa parábola aqui. Essa parábola, ela estaria assim, né? Eu ia desenhar uma parábola desse jeito. Então, eu ia desenhar ela aqui, ó. E aqui, tá bom? Aqui eu estou com z igual a zero e estou com a parábola y igual a x quadrado, ou seja, ela é uma parábola que está neste plano. E eu vou desenhar uma parábola assim, correto? E aí eu vou fazer uma coisa desse tipo aqui, né? Vou fazer uma coisa desse tipo aqui. E aí eu tenho o círculo, correto? Tá bom? Só que veja bem, esse desenho que eu fiz aqui, ele é um esboço gráfico da superfície, não da função que eu quero. Então, o que eu tenho que notar? Eu quero a parte positiva, né? Bem, então você vem aqui e pega toda a parte positiva do z, né, que eu estou falando, né? O z é maior ou igual que zero. Então, tudo que está abaixo aqui, na parte negativa eu deixo z, eu vou descartar, né? Então, eu vou jogar fora esse pedaço aqui, esse aqui e esse aqui. Deixa eu apagar esse 4 aqui também, depois eu escrevo ele de novo. Pronto. Vou voltar com 4 aqui. Tá? Aí é claro, né, que esse troço continua, né? Esse k aqui ele pode tomar o valor positivo que for. Eu só estou colocando 4 aqui para a gente esboçar. Aliás, faltou apagar aqui também, né? Esse pedacinho aqui não faz parte. Pronto, agora sim está correto. Então, tá vendo? Ó, esse cara aqui, ele é o esboço gráfico da função que o exercício pediu. E isso encerra o que o exemplo pediu. Pessoal, vou encerrando essa videoaula por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.